Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar, um podcast feito justamente para a gente se conectar com os nossos convidados. Então, antes da gente começar a falar o que a gente vai conversar aqui hoje, já se inscreve no canal. Enquanto a gente vai conversando aqui esse bate-papo que hoje está muito especial para você que vai empreender, vai comentando que aí a gente vai responder todos os comentários depois que a gente terminar aqui esse podcast, esse episódio. E não se esqueça de seguir, eu vou deixar as redes sociais nossas e dos nossos convidados também, sempre na descrição do vídeo. Então, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Tamara, sou dona da Guercio Marketing, uma agência especializada em marketing digital e produção de conteúdo. A gente faz site, captação de conteúdo, rede social, tudo o que você precisa para o seu marketing. E esse podcast, como eu já falei antes, serve para a gente se conectar. E hoje, se você é um empreendedor, se você está abrindo empresa, se você já tem uma empresa, mas tem alguma dificuldade, esse podcast, esse episódio é para você. A gente vai falar com uma pessoa que tem um escritório de contabilidade que foi criado pelo pai em 1986 e ele cuida desse escritório de contabilidade em São Caetano do Sul, junto com o seu irmão Gustavo. Inclusive, eles são o nosso escritório de contabilidade da agência. Então, seja muito bem-vindo e vamos receber Guilherme Regiane. Obrigado pelo convite, Tamara, uma alegria estar aqui. Ai, obrigada eu que agradeço. Vocês que estão com a gente, né? Então, desde o começo da empresa, assim que a gente abriu a empresa, sim. Eu já chamei o seu irmão, no caso, porque conhecemos eles de longa data. E aí eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei nem por onde começar. E é justamente isso que eu quero falar com você hoje, na verdade. Até a gente estava conversando e uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, na empresa de vocês, é que vocês falam de empreender com humanidade. Eu quero entender como que vocês levam isso para dentro da Regiane, que é a empresa de vocês. Sim. O que isso tem a ver com a contabilidade que vocês fazem? Sim. O nosso escritório, como você falou, meu pai fundou em 86, né? E meu pai sempre teve uma perspectiva de ser uma empresa, assim, sem se preocupar muito com números. E mais se preocupar com fazer um bom trabalho, de ter uma boa equipe, de ter um ambiente saudável, né? E aí a gente, assim, toda a filosofia da empresa, embora não estivesse escrito em nenhum papel, foi construída em volta de termos um ambiente agradável para trabalhar, mais do que o quanto aquilo dava de lucro e retorno, né? Então, desde o meu pai, sempre priorizou por a gente ter uma equipe que fosse leve, que fosse um ambiente de trabalho agradável, que fosse algo familiar, ao mesmo tempo profissional, mas algo familiar, algo entre amigos ali, que a equipe se sente à vontade, ninguém tá ali assim com aquela pressão de número, de resultado, de meta para bater, etc. Esse ambiente que muita gente vive, né, de mundo financeiro, de mercado, de carreira que gera tanto estresse, tanta dor de cabeça. E assim, meu pai, na vida inteira dele, pensando na empresa, ele sempre quis um ambiente que fosse humano, mais do que propriamente número, lucro, etc. E isso se aplica tanto no nosso ambiente interno, com os nossos funcionários, com as equipes, mas também na forma como a gente se relaciona com as empresas, com os nossos clientes, né? É óbvio que a gente faz um trabalho profissional e a gente quer ali ter um trabalho profissional, e é claro que a gente visa o lucro, mas é mais do que isso, sabe? A gente quer ter esse relacionamento humano com o cliente mesmo, de conhecer, de ajudar nas dificuldades, de no momento de aperto que a empresa passa, a gente não abandonar porque está passando por 2-3 meses ali de dificuldade financeira, mas a gente realmente colher um relacionamento com o cliente, né? E o que a gente vê hoje, principalmente no ambiente das contabilidades, as contabilidades têm muito ido para aquele caminho da contabilidade digital, né? Então, muita empresa assim, que você vai se relacionar com a contabilidade, você acaba falando com um robô, com um software, com um aplicativo, e eu não tô falando que isso é ruim. Pode ser bom para um certo tipo de público, né? O público talvez que está começando agora, um jovem ali que ele trabalha como PJ, tira uma nota por mês, ele não precisa de alguém para caminhar com ele. Ele entra lá no aplicativo e tira a nota e acabou, e ele não precisa falar com ninguém. Mas o nosso público é outro. Nosso público, a gente quer trabalhar com o empresário, a gente quer ter esse relacionamento com o empresário, a gente quer entender exatamente a dinâmica dele, ajudar nas dificuldades. Então, por isso que eu falo que a gente é um escritório de contabilidade que não é essa contabilidade robótica, entendeu? Nossa linha é humana, a gente quer realmente ter relacionamento, a gente quer sentar com o cliente, conhecer e ajudar nas dificuldades, mais do que simplesmente ter um software lá que a pessoa vai entrar e vai fazer tudo automaticamente, sabe? Não, e isso é muito real, porque começo desse ano eu precisei de uma orientação, e aí eu fui, como vocês já cuidam, né, de todos os meus impostos, de tudo,
Então eu fui até vocês e falei, gente, preciso de uma orientação aqui, alguém consegue me auxiliar? Então a gente teve ali uns 4 bate-papos, uma vez por semana. Vocês me passavam algumas coisas que eu precisava fazer, eu fazia, passava pra vocês, justamente fora da contabilidade em si, né? Mas era como se fosse alguma coisa mais financeira, né? Uma previsibilidade ali. Vocês conseguiram me auxiliar nisso e, consequentemente, isso reflete também no ótimo atendimento que vocês têm comigo, né? Sim. E a gente sabe que esse mundo da contabilidade é um mundo, primeiro, que todo mundo precisa, né? Então, assim, todo mundo precisa de CNPJ, de imposto, todo mundo precisa. Ninguém pode falar, eu não preciso disso. Por outro lado, é o que ninguém aprende. Então, assim, o básico do que é uma empresa, do que são impostos, tributação, não importa a faculdade que você fez. Assim, eu nunca vi alguém que, sei lá, estudou medicina e saiu da medicina, eu já sei o tipo de empresa que eu preciso abrir. Não, ninguém sabe. Então quem faz engenharia não sabe, quem faz medicina não sabe, quem faz odontologia não sabe, fisioterapia não sabe. E aí o que acontece? A pessoa, ela aprendeu a técnica da profissão dela, ela tem o conhecimento técnico, mas muitas vezes ela vai ficar patinando 10 anos na vida dela porque ela teve uma orientação errada quanto ao tipo de empresa que abre, quanto ao imposto que está pagando. Então, essa ideia da gente ter uma contabilidade humana é muito de ajudar, de caminhar junto com a pessoa. É como se fosse um personal trainer ali, sabe? Que tá orientando, olha, faz um movimento um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, porque as pessoas acham que sabem. Mas quando chega um profissional e fala, olha, vai por aqui, vai por ali, muda muito. Muda muito demais. Né? Desde o começo da empresa, quando eu abri, eu logo já fui pra vocês. Eu falei assim, preciso abrir, o que eu faço? E aí eu quero que você fale um pouco mais, porque eu não tinha essa informação. Eu não sabia que tipo de empresa que eu precisava abrir. No começo eu abri MEI, mas depois eu tive que mudar, porque passou o faturamento. Então foram coisas que vocês foram me passando, né? Tamara, passou o faturamento, muda. Então, qual que é esse primeiro passo? Quero abrir uma empresa. O que a gente precisa fazer, de fato? Tá. Bom, existem vários tipos de empresa disponíveis no nosso sistema tributário brasileiro, né? O nosso sistema é complexo, e essa é uma das dificuldades, né? Então, assim, a primeira empresa, a empresa menorzinha que existe, é a MEI, que é o microempreendedor individual. A MEI foi criada há uns 10 anos, mais ou menos, não existia ela antes. E ela teve como propósito do governo regularizar quem geralmente trabalha sem regularização. Formalizar a pessoa que não tem empresa. Então, muito foco era no cabeleireiro, no tatuador, no pipoqueiro, essa pessoa que tá na rua, que tá trabalhando ali com uma coisa pequena. O pipoqueiro não vai tirar nota. Você vai comprar uma pipoca na rua, você não vai pedir nota fiscal pra ele. Você não quer saber se o cara tem CNPJ. Um taxista, sabe? Essa pessoa que faz esse trabalho do dia a dia ali, que não é uma empresa. Ninguém vê aquilo como uma empresa, mas ao mesmo tempo ele está empreendendo. Exato. Sabe? Então o que acontece? Essa pessoa, ela ficava num limbo, porque ela não era registrada, ela não era CLT, só que ela também não tinha essa estrutura de uma empresa. Como é que o pipoqueiro vai ter uma empresa, pagar imposto, tirar nota? Então o governo entendeu isso. Olha, a gente tem um novo formato de trabalho no mercado brasileiro que precisa ser atendido. E aí, então, eles criaram o MEI, o microempreendedor individual, que é a ideia de dar um CNPJ para essa pessoa, mas ao mesmo tempo não colocar sobre ela as burocracias que há numa empresa normal, né, numa empresa grande. Pouca gente sabe, né? Porque quando a gente fala, eu recebo muita mensagem assim, mas você tinha MEI quando você trabalhava de freela? Eu sempre tive MEI aberta, eu sempre emiti nota. Sim. Mas pouca gente sabe que você não paga tanto imposto quanto na verdade você não paga imposto. O MEI não paga imposto, você vai pagar aquela taxa mensal, mas aquilo não é imposto, aquilo é uma taxa. É uma coisa fixa, né? Então se você não faturar nada, você precisa pagar, e se você faturar no limite do MEI lá, que são R$6.000, você vai ter que pagar. Qual que é o ponto? Justamente por ser algo focado numa faixa num ramo de trabalho específico dentro do mercado brasileiro, que o governo criou a MEI para atividades específicas. Então não é qualquer atividade que pode ser MEI. Ninguém pode ser engenheiro e abrir uma MEI. Por quê? Porque a MEI é para aquela pessoa pequena, né? Então a MEI, ela tem aquelas atividades que é chamada de taxativas, né? Uma lista do que você pode abrir, você não pode abrir qualquer coisa. Sim. E você tem um limite do faturamento, que é R$81.000 por ano, que na média dá R$6.750 por mês. Então veja, é para quem tá dando o primeiro passo. Então para uma pessoa que tá começando o seu negócio e tal, aquilo funciona muito bem. Assim, o MEI abriu a porta para que muita gente cresça, sabe? E eu lembro que quando começou, tinha muito preconceito em relação a MEI, agora vai ter que precisar de formalização, mas
Na verdade, eu acho que é um pontapé para a pessoa começar a empreender, né? O problema é, muita gente vai na MEI e um problema, não cuida direito da documentação. Como é uma coisa muito simples, não paga as taxas mensais. Eu fazia isso. Então, e aí assim, esse é um problema, porque o que a Receita tá começando a fazer agora é quando a pessoa fica sem pagar por muito tempo, a Receita vai lá, ou ela cancela o seu CNPJ de ofício, e todas aquelas guias ficaram sem pagar, vão ser cobradas na pessoa física, e multa, juros e tudo mais. Absurdo. Existe até uma discussão em relação se aquelas guias que você está pagando vão valer para sua aposentadoria, porque aquela guia que você paga é para sua aposentadoria. Uhum. Grande parte do valor ali está pagando o seu INSS. Só que existe algumas inconsistências na lei ali que vão dizer que se a guia é paga em atraso, aquelas guias não valem para sua aposentadoria. Tá. Ou seja, você tem um risco de deixar aquilo lá e depois tem que pagar porque é dívida, e mesmo assim aquilo não contar para sua aposentadoria lá na frente. Então, muita gente abre e deixa ela largada. Quando vai ver, tem 4 ou 5 anos de dívida anual e aquele negócio tornou uma bola de neve. Né? E outro ponto é a pessoa que começa a faturar muito mais que o limite e não tá nem aí. Por que não tira nota? Porque ninguém cobra. Então assim, chega a gente no escritório que essa pessoa tá ganhando 100 mil por mês na MEI. E ela tá na MEI. Por quê? Mas não é falta de informação também, às vezes? Porque, por exemplo... É falta de informação, mas por outro lado, ninguém tá me cobrando. Tem isso também. Enquanto eu puder economizar, eu vou economizar. Pra que eu vou abrir empresa? E pagar 8, 10% de imposto? Se eu fico com a MEI, ninguém me cobra nada. E aí eu recebo tudo no Pix, cai na minha conta e acabou. Aí esse ano, que o governo falou, olha, a gente vai começar a fiscalizar o Pix, né? Gente, esse janeiro pra gente foi, assim, um mês terrível, porque as pessoas entraram em desespero. Porque, assim, 90% dos brasileiros recebem valores no Pix direto, sem passar por empresa, por nota fiscal, por nada, e vai recebendo. E é aquela festa. Né? Não, caiu no Pix, acabou, não precisa declarar. E gente faturando 30, 40, 50, 100 mil reais por mês de Pix que vai caindo. Aí quando o governo fala, olha, a gente vai fiscalizar, todo mundo entrou em desespero. Né? E aí tá bom, teve pressão porque o valor era muito baixo, quer fiscalizar, o governo deu pra trás, mas assim, gente, deu pra trás, mas vai fiscalizar. Vai, é óbvio, é só uma questão de tempo. Vai fiscalizar. E aí assim, esse pessoal que tem uma MEI e que fatura muito mais, que recebe muito mais de Pix, além dos 6.750 por mês, vai rodar. Vai rodar. Assim, e aí, por exemplo, quando você tem a MEI, você precisa atrelar, receber esses pagamentos pela conta jurídica ou por uma conta, você pode receber pela conta pessoal? Na MEI, você tem mais flexibilidade quanto a isso. Eu sempre recomendo que abra uma conta jurídica. Para que fique bem claro, para que separe uma coisa da outra, para que se houver uma fiscalização futura da Receita, você consiga separar muito bem o que é físico e o que é jurídico. Mas não existe essa obrigatoriedade de abrir uma conta jurídica para MEI. Embora, quando a gente pensa já no próximo patamar de empresa, que é o que a gente vai falar, uma vez que a pessoa já não consegue se portar na MEI, ela já precisa então partir para um estágio maior. Que daí já seria uma empresa no Simples Nacional. Qual que é a diferença do Simples Nacional para MEI? A MEI, ela tem, primeiro, essa limite de atividades, não é qualquer atividade que pode ser MEI, e tem a limite do faturamento, R$ 6.750 por mês. O Simples Nacional, a sua gama de atividades já é muito maior. Existem ainda algumas atividades que nem podem ser simples, mas são atividades muito específicas. Por exemplo, posto de gasolina, mas banco. Ainda tem essa ainda restrição. Tem. Algumas atividades não podem ser simples, mas essas já são atividades muito grandes, né? Para falar para o nosso público em geral, todo mundo pode ser simples. O engenheiro, o médico, o personal trainer, o advogado, todo mundo pode ser simples, né? E aí, no Simples Nacional, você já é uma empresa, vamos dizer assim, porque o MEI, tecnicamente, não é considerado uma empresa. É um CNPJ que é dado para o empreendedor. É um pouco confuso aí. Entendi. Mas quando você fala numa empresa no Simples Nacional, que daí a gente está falando de uma empresa limitada, né? Que vem aquele LTDA, e eu vou falar um pouco sobre isso. Essa empresa, ela já tem uma obrigatoriedade de uma empresa. O que significa isso? Primeiro, ela vai pagar imposto de tudo aquilo que ela fatura. Antes disso, então, ela precisa tirar nota fiscal de tudo que acontece de faturamento para ela. Diferente da MEI, que já tem uma flexibilidade, não precisa tirar nota, ok? Uma empresa no Simples, não. Ela precisa tirar nota de tudo aquilo que entra na empresa. Então ela vai tirar nota e ela vai pagar imposto sobre aquilo. E aí o imposto ela vai começar ali em 6% para quem é serviço, 4% para quem é comércio. Então é esse estágio inicial. 6% para serviço, 4% para comércio. Só que esse imposto, ele é proporcional ao faturamento. Quanto mais a pessoa fatura, esse imposto vai aumentando. A proporção. A proporção vai aumentando. Então 6, 7, 8, 10% isso aí vai subindo. Né? Tá, entendi. Então essa é a segunda faixa, vamos dizer, depois do MEI.
que daí é a pessoa que já tá faturando acima dos, vamos falar, 7 mil reais, para arredondar, acima dos 7 mil reais, ou que ela já tem uma atividade que nem pode ser MEI. Então é aqui que está a grande faixa do mercado brasileiro, do empreendedorismo brasileiro, é quem carrega o Brasil, são esses empreendedores aqui que estão entre o MEI e o ME, que é essa empresa no Simples Nacional. E né? na Simples Nacional você tem um teto também do que você pode... Você tem, mas o teto é de 4 milhões e 800 mil reais no ano. Nossa, então é um teto muito alto. Uhum. Só que acontece, como essa alíquota de imposto, ela é proporcional ao faturamento, ou seja, ela vai aumentando, chega uma hora que já não vale a pena você ser Simples Nacional, que já vale a pena você dar o terceiro passo, que é pro lucro presumido. Entendi. Que já é o próximo patamar de empresa. Né? Então você tem o MEI, que não paga imposto. Você tem o Simples Nacional, que começa com esse imposto baixo, mas ele vai aumentando. E depois você tem o lucro presumido. O que é o lucro presumido? O lucro presumido, ele te dá uma tributação fixa, independente de quanto você fature. Pra gente falar aqui, porque isso vai variar de cidade para cidade, atividade para atividade, mas em termos gerais, a gente diz que no lucro presumido, o serviço, por exemplo, vai ficar entre 13% e 16%. A depender da sua cidade, a depender da sua atividade. Então vamos falar em 13%. Se você lembrar, eu falei que no Simples o imposto começa em 6% para serviço. Então é bem mais baixo o Simples, de 6 para 13. Mas o Simples é progressivo. Então chega uma hora que o Simples Nacional já passou dos 13, passou dos 14, e aí o lucro presumido já começa a valer a pena. Mas não tem um teto de porcentagem no Simples Nacional? Tem um teto, mas o teto, assim, eu não vou saber agora quanto chega, mas ele extrapola bem os 16%, que seria o máximo do lucro presumido. Então, quando chega ali no faturamento, vamos falar de forma geral, entre 2 e 3 milhões anuais, já começa a valer a pena o lucro presumido. Porém, tem um outro fator. Funcionários. Por quê? Porque a empresa que está faturando esse montante, geralmente é uma empresa com funcionários. Pode ser que seja só o cara? Pode. Mas geralmente a gente está falando de uma grande estrutura de empresa. Sim. Que vai ter funcionários. E um funcionário numa empresa no Simples Nacional é muito mais barato do que um funcionário no lucro presumido. Ah, porque você muda diz tudo. no CLT. É, no CLT. E o que muda? Muda muito. Assim, um funcionário no Simples Nacional custa em média 30% a menos do que no lucro presumido. Então, os encargos que o empresário paga para ter um funcionário registrado ali, o funcionário está recebendo a mesma coisa. Tem um salário de 2 mil reais. Ele vai receber a mesma coisa. Só que pro empresário que está pagando aquele salário, ele tem que pagar os impostos, tem que pagar um monte de outros encargos que não chega pro funcionário. Que tá chegando pro governo, tá chegando pro um monte de gente, menos pro funcionário. Ele é 30% mais caro no lucro presumido do que no Simples Nacional. Então vejam que o sistema brasileiro de tributação é uma coisa muito complexa. Que envolve vários fatores. Né? Então, às vezes o que vai acontecer? A empresa está no Simples e ela tá com uma alíquota alta. Mais alta, inclusive, que no lucro presumido. Vamos, sei lá, ela tá pagando 18% e no lucro presumido seria 16%. Só que ela tem 200 funcionários. E aí quando ela coloca na ponta do lápis, vale a pena ela pagar uma alíquota um pouco maior de imposto, mas economizar na folha de pagamento do que transferir aquilo pro lucro presumido, pagar o imposto mais baixo, mas vai ficar muito mais caro na folha. Então é por isso que a gente fala que quando a gente vai analisar a tributação de uma empresa, é uma análise de um médico ali, que tá vendo os exames, tá vendo todos os fatores que envolvem aquilo, para falar, olha, para você vale a pena esse caminho. Então, e aí isso vocês fazem? Sim, é nosso trabalho. É o trabalho de vocês. É o que a gente chama do planejamento tributário, né? É a hora que a gente vai sentar, olhar aquela empresa, verificar todos os fatores. Olha, para sua empresa vale a pena você seguir aqui. Por isso que a gente fala, né, que a gente fala de economizar imposto. Olha, nosso trabalho é fazer com que você pague menos imposto possível. Aí fala assim, então vocês trabalham de forma ilegal, então vocês querem perturbar a ordem do Estado. Não. Existe a forma de economizar imposto ilegal, mas existe a forma legal de economizar imposto. Por quê? Porque o sistema brasileiro te dá opções. Sim. E aí vai do profissional olhar essas opções e falar assim, olha, dentro das opções legais, esse é o melhor caminho para você, onde você vai economizar menos imposto. E às vezes, gente, um ajuste de uma atividade para outra. Um caso clássico que tem, não sei se você já ouviu falar, é do sonho de valsa. Você já ouviu falar do sonho de valsa? O sonho de valsa, até um tempo. Isso. Até um tempo atrás vinha como chocolate, eles pagavam uma alta carga de impostos. E aí passou por um planejamento tributário. E aí falou: olha, se a gente vender como. Acho que é o wafer, né? Não sei nem como é que fala, wafer, não sei, mas. Eu acho que é wafer. Se a gente vender como wafer, o imposto cai. E é isso. Se você vai nas maiores sorveterias de rua aí, né? Não precisa falar nome, mas essas sorveterias que todo mundo vai, você puxa a nota, não vem como sorvete. Vem como sobremesa.
Que é menos Se imposto. você vai no McDonald's, vai falar maior, você compra lá uma casquinha, não vai vir como sorvete. Vem como sobremesa. Porque o imposto de sobremesa é muito mais barato do que sorvete. E aí é legal? Não, não é legal, porque sorvete é sobremesa. Então você tem uma tese jurídica por trás do que é contábil para tentar pagar menos imposto. É bem-vindo ao Brasil. O Brasil é isso. Assim, é meio de propósito isso, porque o governo dá um monte de lei, né? O legislador cria aquelas leis super complexas. E aí o caminho do empresário é o quê? Achar um caminho, uma brecha, que a gente fala, né? Uma brecha legal na lei, mas que me favorece. Né? Então, é por isso que a gente fala de ter uma contabilidade ali que faça esse trabalho personal. Não, além desse trabalho, que quando a gente abre ou quando a empresa está crescendo, por exemplo, que é o nosso caso, de ter essa orientação, né? Não, agora você não é mais MEI, você é simples, agora você tem que pagar isso, pagar aquilo. Ter essa orientação no início, mas no decorrer dos meses também, porque às vezes passa. E as coisas mudam. De um mês pro outro muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, ter essa assessoria mês a mês também é essencial para quem tá, por exemplo, do meu lado, porque às vezes passa uma nota, passa alguma tributação ali, alguma coisa que vocês falam, é isso daqui, paga aqui, você já manda o boleto certo. E assim, também tem outra coisa, né? Existem dois tipos de empresários, para falar sobre isso. Existe um empresário que quer saber, quer entender, que ele quer conhecer. E existe um empresário que fala, Guilherme, eu não quero saber nada, eu não quero saber o que é simples, o que é lucro, o que é DARF, o que é... Só me manda. Eu só quero que você me oriente. Por quê? Porque você quer pensar na tua empresa. Sim. Entendeu? Você quer estudar marketing, você quer estudar o seu negócio. Você não quer ficar estudando sistema tributário brasileiro. Então, você precisa ter alguém de confiança que vai falar, olha, o caminho é esse eu tenho a plena confiança de que o que ele tá me passando é o melhor pra real, mim. Né? E assim, é óbvio que é importante que o empresário saiba um pouco pra não cair na mão de alguém despreparado. É igual um médico, vamos falar. Você vai passar no médico, ele vai falar, você tem que fazer essa cirurgia. E aí? Faz ou não faz? Né? Vai ter aquele médico que você tem confiança nele. Não, o que ele falou pra mim, tá falado. Né? E você não precisa ficar estudando a sua doença. Ok, você vai atrás e confia. Mas, por outro lado, é a sua vida. Né? Assim, você tá confiando pra alguém algo muito importante. Né? Então, assim, esse mínimo de conhecimento é importante que o empresário tenha. Né? Então, ok, não precisa ser um especialista, não precisa saber a fundo, mas das duas, uma. Ou você precisa ter um conhecimento razoável pra não cair na mão de alguém que tá te orientando mal, ou você precisa ter alguém de confiança. De que você fale, não, eu sei que a pessoa que tá me orientando, ela tem domínio, ela não vai me falar besteira. Entende? Gente, no meu caso eu tenho alguém de confiança mesmo. E tá aprendendo, né? E aos poucos você vai aprendendo. Né? Exato, porque o que vocês colocam ali, né, nos boletos mensais, etc., vocês sabem exatamente esses dias, por exemplo, vocês me deram a opção do INSS. Eu falei, mas eu posso pagar? Eu nem sabia que eu podia. E aí vocês me explicaram, não, você pode. E aí falou do auxílio maternidade, essas coisas, porque é uma pretensão pra mim no futuro. Aí eu falei, nossa, na minha cabeça, empresário nem podia ter, entendeu? São informações que às vezes a gente não tem mesmo, né? Sim, e é justamente por isso, porque eu acho que assim, seria essencial para a carreira de que os estudantes nas suas faculdades tivessem um mínimo do estudo tributário de empresa, porque a gente vê muito isso. A pessoa sai da faculdade, ela sai muito cheia de conhecimento e ela se enrola porque não tem esse mínimo, sabe? E depois vai pagar o imposto de renda alto, vai pagar um monte de coisa que não precisaria, sabe? Então... As pessoas saem muito cru, assim, e aí vai aprender batendo cabeça lá na frente, assim. Né? Não, e se enrola nas finanças também, acaba que mistura muito. Uma das coisas que vocês falaram pra mim, eu sou muito metódica com o financeiro, por exemplo. Então eu não misturo. O que é meu pessoal e o que é da empresa. E aí eu vejo que tem muita gente que mistura, paga no mesmo cartão, e aí dá aquele bolo, e aí não sabe da onde tá vindo. Não, e as pessoas não têm noção do quanto que isso pode custar lá na frente. Porque... eu, além de ser contador, eu também sou advogado. Então, assim, eu converso entre esses dois universos da lei e da parte técnica e contábil, né? E a gente vê, por exemplo, um empresário que mistura as contas, né? Então, ele tem aquela mistura. Aí esse cara divorcia. Aí depois entra pedido de pensão. É verdade. E aí, o que é dele e o que é da empresa? E aí, é tudo misturado. Por quê? Porque passa na conta, cai ali. E aí, no final, ele acaba se dando mal. Por quê? Porque ele mesmo não consegue justificar que ele ganha menos do que ganha. Porque na conta dele cai tudo, é um movimento gigante, não tem nota. Ele fala, não, juiz, mas nem tudo isso aqui é lucro, isso aqui... Peraí, mas
Você não tá me provando isso. Então, veja, essa organização mínima, olha, que é empresa, o que é pessoa, sabe? Isso aí vai te proteger de coisas no futuro que hoje você não sabe. Mas daqui 5 anos, você pode passar por um processo, porque você fala assim, a Receita nunca vai me fiscalizar. Nunca vai acontecer da Receita me fiscalizar. Pode ser que nunca aconteça, mas uma ação judicial, você não sabe. É um funcionário que entra com uma ação contra você, é um divórcio que acontece, é algum cliente que entra. E aí você vai precisar abrir seus números. Você vai precisar passar por uma fiscalização, de certa forma, do judiciário. E aí você tem uma bagunça. Zona. E aí, às vezes aquilo pode causar muita dor de cabeça. Muito mais dor de cabeça do que se você passar na fizer Receita. Certo desde o começo, né? Exatamente. E aí, pra gente finalizar, eu queria que você desse, assim, uma frase, assim, que resume quem que tá começando e quem já tá na sua jornada. Qual que é a dica que você dá para quem já tá na jornada ali empreendendo, até pequenas ou médias empresas, por exemplo, que já é meio ou simples, que foi o que a gente mais falou aqui. Qual que é a dica que você dá do outro lado? Como contador, você Como tá falando. contador. Se organizem. Deixa eu pensar um pouco aqui. Olha, eu acho que a dica assim que eu posso dar para quem empreende é que o sistema da Receita Federal, o sistema tributário brasileiro, é um sistema que joga contra o empresário. O nosso sistema tributário, a Receita Federal, o fisco, ele realmente está para prejudicar o empresário. Desculpa aquelas pessoas que adoram o Estado e pensam que... Não, mas o empresário é aquele sócio teu que vai tirar da sua parte quando você ganha, mas quando você perde, ele não te ajuda a pagar. Né? Então, porém, apesar disso, é possível empreender no Brasil de forma sustentável, de forma legal. Né? Porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia, a Receita quer me ferrar, então eu preciso fazer de forma ilegal para sobreviver. E não é verdade. Né? Então, eu acho que esse é meu ponto aqui, de que é possível, dentro do sistema tributário, fazer algo que seja legal e ainda assim econômico, ainda assim achar um caminho vantajoso. Então, para que as pessoas não caiam nessa 880, já que a Receita Federal sempre vai me lascar, então eu vou fazer tudo ilegal mesmo, porque só assim que eu sobrevivo. Porque existe essa mentalidade no brasileiro. Se não for ilegal, ninguém sobrevive. Nem o empresário sobrevive se não fizer errado. E não é verdade. Né? A gente tem muitos exemplos de empresários que fazem tudo certo e que sobrevivem. Eu sou um caso de sucesso de vocês, tá vendo? Tá vendo? Porque a gente começou em 2023, no finalzinho, e aí 2024 a gente se estruturou muito, e aí agora, nesses 2 primeiros meses do ano, a gente já bateu o faturamento de 2024. Que legal. Entendeu? Legal. A gente sempre fez muito certinho as coisas. E vale a pena. Vale a pena. É caro, mas assim, não tem pra onde fugir. Vale a pena. As pessoas falam, tem que pagar, mas tem que pagar, não tem o que fazer. Seja, a questão do é justo ou é injusto é uma discussão filosófica. O empresário não tem tempo pra ficar discutindo isso. Ele tem que pagar e acabou. Né? E é possível, dentro das normas, achar um caminho ali que seja legal, mas que também não seja abusivo da parte da Receita Federal. E eu acho que é possível pro empresário fazer isso, sabe? Super. Guilherme, muito obrigada. Passou muito rápido. Eu queria ter perguntado várias outras coisas, porque é um assunto que rende muito, e eu acho que até mesmo os empresários que já estão no mercado há muito tempo, eles têm ainda muitas dúvidas, né, dessa questão tributária do país. Então, muito obrigada por você ter topado participar. Imagina. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa para o Guilherme, vão comentando aqui, que aí depois eu repasso as perguntas para ele, e aí ele responde depois com calma. Então, muito obrigada. Imagina. Até o próximo episódio. Beijo!